pessoal, vamos retomar a análise da obra machadiana, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e na sequência o conto A Igreja do Diabo. Olha só a dedicatória da obra Memórias Póstumas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Que ironia, hein? Machado tem uma intenção com isso. Veremos a seguir. Na sequência, iniciando a obra, ele interage com o leitor de uma forma bastante provocadora. Ele diz aqui no final: a obra em si mesmo é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa de tê-lo escrito. Ele não diz isso, mas é o que ele realmente quer alcançar. Quem é o fino leitor? É aquele leitor que está decidido a ir além da narrativa, tirar crosta, né? Adentrar na análise mais profunda acerca do comportamento humano. É aquele que aceita a provocação e vai adiante. Em seguida ele diz: se não te agradar, pago-te com o piparote. Olha só a ironia dele e esse humor corrosivo acerca daquele que não está interessado em ir além na leitura, em tirar a crosta dessa narrativa, né? O narrador, em Machado de Assis, é outro ponto interessantíssimo. Ele diz: eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Ou seja, um defunto autor. Por que será que Machado de Assis tem essa grande sacada em Memórias Póstumas? Porque, ora, depois que se desce a campa, como ele diz, que compromisso se tem com a vida dos vivos, né? Não há mais preocupação nenhuma em esconder mais absolutamente nada. As hipocrisias, né? Essa dissimulação. Então Machado aproveita para trazer à luz todo o sórdido do comportamento humano, em minúcias, em detalhes, sempre com a sua ironia e com esse humor corrosivo que lhe é peculiar. Sobre a composição da obra, ele fala aqui que hesitou a algum momento se iniciaria pelo seu nascimento ou pela sua morte. É claro, ele vai começar pela sua morte. E no começo da obra ele já faz uma excelente ironia com alguém que, quando ele vai descendo a cova, lhe diz um excelente discurso. Ele diz: não me arrependo das apólices que deixei a este meu amigo. Olha só, Machado de Assis penetrando, né, de uma forma bastante irônica e profunda nesse comportamento humano, até dividi-lo, né? Vai falar um pouco da morte, vai dizer do que morreu de pneumonia, né, em decorrência de uma pneumonia, no auge do seu empreendimento, que era a fabricação de um emplasto. O emplasto contra a melancolia, tristeza, pois ele ficara bastante abatido e sem entender nada quando a sua mãe, que era tão boa, morreu. Se depara com a natureza humana, que é um grande escárnio. Então o emplasto seria para acabar com essa dor e com essa tristeza. Aí ele vai falar aqui do emplasto, mas o que chama a atenção é esse finalzinho aqui que eu marquei. Olha aqui, ele diz: assim a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas, uma virada ao público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro lado, sede desnomeada. Mais uma vez, Machado de Assis está nos esbofeteando e nos deixando, às vezes, até constrangido, porque o Machado de Assis, ele permite esse reflexo do comportamento humano nas suas personagens. Então, examinando bem, nós temos aqui essa sede de glória que norteia o comportamento humano, esses interesses, esse materialismo, né, que poderá muito bem vir confundido com a filantropia, com boas ações, com boas atitudes, para, né, escamotear, esconder aí essa sede de glória e sede de poder, né? Em seguida ele vai falar do delírio, em seguida não, é no capítulo 7. Esse capítulo do delírio eu convido vocês a ler com muito cuidado, né?
Esse capítulo é um capítulo bastante emblemático, porque ele está doente, né? Ele está muito mal e com a febre alta ele entra no processo de delírio e pensa estar montado no hipopótamo. E aí todo o mundo, né, sua trajetória humana é posta em evidência neste delírio. Ele vai ver as guerras, ele vai ver fome, ele vai ver esse desejo eterno do ser humano pelo poder, pela glória, ele vai ver esse interesse humano de uma forma bastante profunda. Eu aqui até marquei algo importante, trouxe essa parte importante para vocês, que ele diz assim, vi o amor multiplicando a miséria, vi a miséria agravando a debilidade, aí vinha a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba e a enxada e a pena úmidas de suor. Vi a ambição, a fome, né, que agitava um homem como um chocalho até destruí-lo como um farrapo. E, gente, esse é um ponto que nós podemos parar e refletir muito, mas muito mesmo. De repente ele se depara com a natureza e a natureza o pega como se o chacoalhasse, né? E como se o perguntasse: que queres tu de mim? A natureza humana. E ele responde algo muito profundo. Ele diz: viver somente, não te peço mais nada. Ou seja, viver somente a despeito de como esteja a conjuntura social, a despeito de como esteja ou como seja o egoísmo, a vaidade, a condição humana, o ser humano quer viver. Viver somente, não te peço mais nada. Ele fez uma crítica ao leitor romântico. Afinal de contas, a mão do realismo é da objetividade e do racionalismo, enquanto que o romantismo é da sentimentalidade e da emotividade. Nós temos aqui um capítulo bastante interessante. Ele consegue fazer aí uma reflexão sobre o contexto escravocrata da época, através da própria condição do Brás Cubas, que pegava o menino da casa, né, o filho da escrava, o Prudêncio, e cometia coisas terríveis com ele, né? Essa parte é uma parte que nos deixa bastante triste, porque é uma reflexão que fazemos a respeito do contexto escravocrata brasileiro. E ele era um menino travesso, um menino dos diabos do Brás Cubas, fazia coisas absurdas. O pai dele até dizia assim: olha, menino, quando a visita sair, você vai ver só o que eu vou lhe dizer. Assim como os pais dizem hoje, né? Em alguns momentos. Mas depois que todos saíam, nada acontecia. Vou ler só o finalzinho para vocês aqui. Pedi a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava aos meus devedores. Uma crítica aí, né? Mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade. E meus pais, passado o alvoroço, davam pancadinha na cara e exclamava aos amores de Brás Cubas. A mais emblemática delas é Marcela. Aos 17 anos, ele conhece Marcela e vem aquela célebre frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Dá conta aí da dissimulação, da hipocrisia, dos interesses, né? Nós vamos discutir também outras personagens femininas, como por exemplo a Eugênia, que rende uma discussão muito importante, do mesmo modo que Virgília. A Virgília, quem ele gostou muito, achava até que fosse se casar com Virgília, e Virgília preferiu o Lobo Neves, porque o Lobo Neves prometera a ela o título de marquesa. Mais uma vez os interesses, mais uma vez a dissimulação, mais uma vez a oportunidade de ter uma condição social mais favorável, mais bem relacionada. Tanto é que o pai do Brás Cubas ficou indignado com isso. Como pode acontecer isso com o Cubas? Ou seja, também já o ressentimento, né? Ter o filho sido passado para trás, né? Enfim, também levando em conta os interesses. E, finalmente, nós vamos adentrar na discussão do conto A Igreja do Diabo.
ele começa dizendo que conta um velho manuscrito beneditino. A Igreja do Diabo é um conto muito profundo, vai discutir relações muito importantes. Ele cita Fausto, né, do Goethe, e o diabo ele propõe uma alegoria que ele vai ter com Deus. Deus está recolhendo um ancião e ele diz: olha, Deus recolhe que esse é o último. E Deus questiona: como assim? E o diabo então diz: eu concluí uma observação feita há muitos séculos. É que as virtudes, filha dos céus, são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo arremata-se em franjas de algodão. Eu me proponho puxar a todas por essa franja, por essas franjas. Detrás delas virão as de seda pura. Ou seja, é uma alegoria que possibilita uma discussão da existência humana impressionante. O diabo vai dizer que o ser humano vive de capa, de aparências. Todas aquelas atitudes que não estão de acordo com as convenções sociais são colocadas embaixo do tapete, como franjas, né? Muito bem escondidas. E nós podemos discutir questões filosóficas aí, mas a videoaula já está muito longa mesmo. Mas nós vamos poder traçar essa discussão através dos nossos grupos, né? Ou quem quiser interagir comigo e aceitar essa provocação tão interessante do Machado de Assis no conto A Igreja do Diabo. Na Igreja do Diabo tudo se pode fazer, não há limite, né? A Deus, mandamentos, né? O homem agora pode fazer tudo. E para a surpresa do diabo, ele surpreende uma personagem fazendo bem às escondidas. É incrível também que o diabo até diz, tem a personagem que está em dúvida se vende ou não vende, né? Alguma coisa, e ele vai discutir o papel da venalidade, da hipocrisia. Tudo pode se vender, né? Inclusive aquilo que é mais valioso na condição humana. Isso é absurdo, né? Então, se tu podes vender o teu guarda-chuva que está fora de ti, por que não podes fazer algo, né, terrível e esconder, né, que está dentro de ti? Então, é uma discussão bastante profunda que o Machado de Assis realiza nesse contexto. E que tem muitos autores neorrealistas que nós podemos discutir aqui, né, e que falam desse mesmo ponto, desse mesmo viés. A literatura é atemporal, ela foge à questão da periodização apenas neste contexto, né? Nós vamos ver que o diabo vai ter com Deus, chega irado, porque surpreende alguém fazendo bem às escondidas, e Deus olha para ele como quem diz: que queres tu, meu pobre diabo? As franjas de algodão têm agora capas de veludo. É a eterna contradição humana. Então, os seres humanos são contraditórios. Isso dá uma excelente reflexão e uma excelente discussão filosófica. Ok?